Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Aleluia. Graça e paz, queridos. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 7. A partir do 6. Não, vamos... vamos para o 5. Você se esqueceu da palavra de ânimo que lhes dirigi como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele que aceita como filho. Aleluia. Diga assim: eu não vou me magoar com a disciplina do meu pai. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? 8. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Aleluia. Aleluia. Mas sim ilegítimos, filhos bastardos. Aleluia. 9. Além disso, tínhamos por pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. Se no natural, quando nós como filhos temos que respeitar o pai e a mãe, quando ele vem com disciplina, que dirá de disciplina de Deus? Amém? Eu não sei você, mas eu já levei pisa, meu irmão, pisa de doer, de arder. Amém? E na hora que eu levava aquela pisa ali, eu achava que meu pai me odiava. Eu achava que minha mãe me odiava. Mas eu já agradeço ao meu pai e à minha mãe. Porque essas pisas me fizeram quem eu sou hoje. Amém? Porque se eu era uma filha desobediente, se eu era uma filha que não honrava pai e mãe, eu precisava de quê? De disciplina. E a Bíblia manda usar a vara da correção. A Bíblia também diz que o filho que não recebe correção, ele é a vergonha dos pais. Amém? Você já viu aquelas crianças que tem piti, que se joga no chão quando quer uma coisa? Você já viu isso? Não é feio, não é horroroso? E no momento a gente não tem como culpar a criança, porque a culpa não é dela. Sabe de quem é a culpa? A culpa é dos pais, porque não disciplinam aquele filho. Amém? Ah, mas é bebezinho, é pequenininho, tem pena. Vai deixando, porque se você não disciplinar enquanto é tempo, quando tiver na adolescência pode parar numa funase. Se não tiver disciplina e crescer, continuar dessa forma e não mudar, quando ficar mais velho mata um. Vai parar no presídio. E corre grande chance de morrer cedo. Amém? Então a disciplina é amor. Amém? Disciplina é amor. Se os pais não corrigiram os filhos, hoje em dia a gente vê presídio tão cheio de filhos que não foram corrigidos. Amém? Mas aquilo ali, se ele morreu ali no natural. Quanto mais Deus se não disciplinar a gente, que a gente pode morrer espiritualmente. Amém? Então você está preparado para levar uma pizza do Senhor hoje? Amém? Prepara o lombo aí, que hoje é momento de pisa mesmo. E é porque Ele ama. É porque Ele nos ama, que Ele nos deseja corrigir. Amém? Eu como mãe, já passei por essa experiência. Bia, não faz isso. A Bia tá certo, mas eu não vou fazer não. Quando eu vou olhar, a Bia tá fazendo. Aí eu pego no bote de castigo. Poxa, minha mãe disse que ia me botar de castigo, nem me botou. Então minha mãe não tem autoridade. A criança reconhece que aquela mãe, aquele pai não tem autoridade. Amém? Se você promete que vai colocar de castigo e não coloca, você está ensinando a sua filha que você não tem autoridade, que a palavra dela não é tão importante assim. E por que com Deus a gente quer fazer a mesma coisa? Deus fala, nos corrige uma vez, duas vezes e a gente nem aí. A gente acha que Deus faz conosco a maneira que nós fazemos com os nossos filhos. Mas sabia que com Deus é diferente? Com Deus é diferente, meu irmão. E é porque é amor. É por amor que Ele nos corrige.
Porque ele sabe que se nós não tivermos correção, nós podemos morrer espiritualmente. E ele não deseja isso. Amém? Aleluia. Vamos lá para o versículo 43 de Isaías. Não, capítulo 43 de Isaías. Isaías 43, versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Qual é o padrão bíblico para perdão? Você acabou de ler. Qual é? Perdoar e esquecer. Imagina só se Deus nos perdoasse, se Ele apagasse os nossos pecados e quando a gente cometesse aquela falha de novo, Ele lembrasse. Então é por amor dele mesmo que Ele nos perdoa e esquece. Amém? Então não adianta a gente achar, não, mas não é amnésia. O que Deus diz, o padrão bíblico que o Senhor ensina é perdoar e esquecer. A gente tem uma carne, a gente tem uma mente, tudo bem. Deus também tem uma mente. Cristo também tem uma mente. E será que Ele fica se lembrando? Mas Ele não tem uma mente? Ele não tem uma memória? Será que Jesus tem amnésia? Mateus 18, vamos para lá. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes virei a perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Pecar contra mim. Então aquela pessoa pecou, fez algo contra mim. Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe deveria uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, dá uma paradinha aqui. A gente sabe que essa parábola aqui é conosco, né? Isso aqui somos nós, que pecamos contra o Senhor. Não é assim? E a gente tem uma dívida a pagar, porque nós pecamos contra Deus. Pecado é você falhar contra Deus, contra o caráter de Deus. Amém? Não é só contra você. Quando você peca, você está ferindo o próprio Deus. Você está ferindo o caráter do próprio Deus quando você peca, porque você veio dele. Você é parte dele. Aleluia. 27. O senhor daquele servo teve o quê? E cancelou a dívida e o deixou ir. 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido.
Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter sido misericordioso do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês... O quê? Não perdoar de coração. Aleluia. Perdão. Irado, seu servo entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Como é que diz lá na oração modelo? Pai nosso que estais... Continue. Perdoai as nossas, assim como... Amém? Você quer o perdão de Deus? Então perdoe a quem te ofendeu. Amém? Sabe que a Bíblia, o Evangelho, a palavra de Deus, tudo se resume em relacionamento. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus se resume em relacionamento. Amém? Adão se relacionava com o Senhor, se relacionava com a sua esposa. Houve o pecado e esse pecado fez o quê? Cortou, quebrou os relacionamentos. Amém? A gente sabe que Deus enviou Jesus para religar esse relacionamento com o Senhor. A gente também sabe que toda a Bíblia se resume em 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. A Bíblia é um livro de relacionamento. Jesus veio para religar esse relacionamento de nós com o Senhor. Amém? E a Bíblia se resume em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Amém? Tudo se resume em relacionamento. Amém? Só que o pecado fez o quê? Destruiu os relacionamentos. Relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de irmão com irmão, de parente com parente. Destruiu, acabou com tudo. Do marido com a esposa. Destruiu todos os relacionamentos. E tudo saiu do padrão. Jesus veio fazer o quê? Veio colocar tudo no padrão de novo. Amém? Então existe um padrão para o relacionamento com as pessoas. Existe um padrão para se relacionar com as pessoas. E é um padrão bíblico. É um padrão, não é um padrão de acordo com a experiência de fulano, de ciclano, de beltrano. Não. É um padrão de acordo com o que a Bíblia diz. Amém? Porque se eu for pregar aqui para você de acordo com as minhas experiências, meu irmão, é algo muito sério. Você está colocando a sua eternidade aos meus pés. Isso é muito sério. Ah, não, porque fulano assim, eu vou viver de acordo com o padrão que ele vive. Não, é de acordo com o padrão que Cristo ensinou. Vamos lá para Hebreus 12, versículo 15. Obrigada, Senhor, Tu és bom. Vamos a partir do 14. Se você tiver caneta, você vai grifar bem forte essa primeira palavra que diz aí no versículo. E qual é? Grifa essa palavra, circula, deixa ela bem grande. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É um esforço. Nós precisamos nos esforçar para viver em paz com as pessoas. Amém? Nós precisamos colocar santidade até na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. Ah, não, mas fulano faz isso e isso comigo. É da sua parte. Você precisa se esforçar. Você precisa colocar santidade naquele relacionamento. Amém? Assim como na palavra diz: ei, se você é casado com um marido descrente, não deixe, porque o seu conviver com ele vai santificá-lo. Então eu posso trazer isso para o relacionamento com as pessoas. O meu relacionamento santo com aquela pessoa vai santificar ela. Amém? Sabia que existe uma unção na associação? Amém? Versículo 15. Cuidem que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação,
contaminando muitos. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Uma pessoa que está perturbada em raiz de amargura, ela não vai ficar calada com aquela amargura. Não vai. O que ela vai fazer? Vai contaminar quem está ao redor dela. Amém? Porque brotou algo ali, ainda está na raiz, ainda é pequenininho. Amém? Aleluia. Então, quando aquela raiz é formada, que as pessoas que estão ao redor é contaminado, antes era só eu que enxergava aquela pessoa de uma maneira distorcida. Mas depois que eu contamino o outro, todas aquelas pessoas que eu contaminei vão enxergar aquela pessoa de outra forma. Amém? Você já conviveu com alguém, chegou a conviver com alguém, que uma pessoa disse, olha, fulano fez isso comigo. Mas você nunca conviveu com fulano. Mas quando você vai conviver com fulano não era nada daquilo que foi pintado a respeito dele. Por quê? Aquela pessoa foi pintada sobre uma ótica de quê? De amargura. Amém. Aleluia. A raiz de amargura, ela é um broto, como a gente viu aqui. Mas ela pode crescer. A amargura é um sentimento que quando eu me lembro daquilo que aquela pessoa fez, dói. É magoado. Dói. Tem um dodói, uma ferida. Então aquilo está aberto, aquela ferida está aberta. Se alguém vir colocar o dedo, vai fazer o quê? Vai doer. Amém? Então, a nossa posição como cristãos é perdoar, ainda quando está em amargura, ainda quando está doendo. Amém? Dói, dói. Por isso que a gente viu que precisa de um esforço da nossa parte. A gente precisa se esforçar. Vai doer. Por quê? Vai mexer na ferida. É ou não é? Mas é um esforço da nossa parte. Porque o versículo diz: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. A amargura faz eu e você se excluir da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É um favor imerecido. Você é quem se acaba se prejudicando. Você é quem deixa de receber da graça, de receber algo do Senhor. E está se excluindo. Você é quem se exclui daquilo. Não é o Senhor quem deixa de derramar a graça dele sobre você. É você quem se exclui. Aleluia. Mas essa raiz, ela pode germinar, crescer e dar frutos. A amargura é: fulano me fez mal. Quando lembra, dói, machuca. É ele lá e eu cá. Eu não quero mal dele, não. Mas é ele lá e eu cá. Isso é amargura. É fulano lá e eu cá. Mas eu não quero mal daquela pessoa. Mas se eu continuo sendo aqui perturbado, como a gente viu no versículo, porque é uma perturbação que contamina a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo. A gente sabe que a amargura faz o quê? Causa dor, doenças. Nosso corpo começa a ser oprimido. Mas é só opressão. Amém? Ainda está no nível de perturbação. Mas se você continua alimentando aquilo, meditando naquilo, contaminando quem está por perto e lembrando, trazendo a memória, isso vai crescendo. E vai chegar ao nível de quê? Que nível? Vai chegar no nível de quê? Possessão. E esse sentimento de amargura vai se tornar em qual sentimento? Ódio. É isso aí, ódio. E o que é que a Bíblia fala? A Bíblia no dicionário. Significado de ódio: aversão intensa. Antes era só ele lá e eu cá. Agora o ódio se torna em quê? Ele vira aversão. Tenho repúdio, ânsia de vômito, não quero nem estar perto. Aversão, odiosidade, raiva. Agora começa a ser gerado uma aversão, uma raiva quando eu vejo ela. Ódio é algo mais profundo. Ódio é algo que já criou raiz. Vamos lá para Provérbios 10.
Eu agora estou com ódio, né? Chegamos no nível do ódio. Eu não estou com ódio, mas na palavra, chegamos no nível do ódio. Versículo 12. Vê o que é que o ódio vai causar quando eu chego perto daquela pessoa. Versículo 12. O ódio provoca o quê? Eu não vou mais conseguir chegar perto daquela pessoa de maneira amigável. Toda vez que eu ver ela agora, como aquilo criou raízes, toda vez que eu me aproximar dela vai ser gerado contenda. Mas no mesmo versículo tem uma solução. Mas o quê? 12, Provérbios 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Você pode conviver com aquela pessoa em amor a ponto de o que ela te fez, a transgressão que ela te cometeu, ser coberta pelo amor. Olha aí o padrão bíblico para o relacionamento. O amor encobre multidão de pecados. O amor encobre multidão de pecados. Deus fez isso conosco. E nós podemos e temos condição de fazer isso com quem nos magoou, quem nos feriu. Vamos lá para Levítico 19. Aleluia. Levítico é um dos 5 livros da lei. Aleluia. Levítico 19, versículo 17. Diz assim: não odiarás a teu irmão. Aonde? Não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por causa dele. A sua parte você fez, de repreender, né? 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Desde que a vingança é de quem? É de quem a vingança? A ira do homem não opera a justiça de... Vamos lá para 1 João. Primeira João 4, versículo 20. Primeira João 4, versículo 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 2. João 2, versículo 11. Mas quem odeia seu irmão está nas... E anda nas... Não sabe para onde... Porque as trevas o... Quem cegou ele aqui foi o ódio. Porque a gente não viu lá em Hebreus que ele se excluiu da graça de Deus? Aí aqui no versículo 11 a pessoa já está onde? Se excluiu, agora ela já está caminhando em quê? Em treva. Já está cego. Lucas 6. Vamos lá, rapidinho. Lucas 6, versículo 27. Mas a vós que ouvis, digo: amai vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferem numa face, faz o quê? Ao que te houver tirado a capa, o quê? Dá todo o que te pedi. Aos que tomar o que é teu, não lhe reclame. Assim como quereis que os homens vos façam,
Do mesmo modo lhe fazeis também. Se amado aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele que esperar receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores, mas para receberem outro tanto. 35. Amai, porém, vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimado. E grande será a vossa recompensa. Serei filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os integrantes e maus. Aleluia. Sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Aleluia. A gente vê aqui que existe um padrão. Amar quem não nos ama. Amar os nossos inimigos. E como é que eu vou emprestar? Como é que eu vou dar emprestado? Como é que eu vou amar? Se eu não conviver com ele? Como? Imagina se Deus perdoasse a gente e não convivesse com a gente. Tem sentido eu perdoar dessa forma? Assim até o mundo faz, minha gente. Sim ou não? Mas existe um caminho ainda mais excelente, que ele vai para a eternidade. Vamos lá para 1 Coríntios 13. Estou terminando, marido. Fechar com esse. 1 Coríntios 13. A partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Se você decidir amar, você tudo vai poder sofrer, tudo vai poder suportar. E o amor que está dentro de você, ele jamais acaba. Sabe por quê? Porque amar é uma decisão. Amém? Vocês foram abençoados? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.